na paradoxologia. Se você pode comentar sobre o paradoxo de os autolimites serem habilitadores da autoliberdade. Legal. Essa relação limite e liberdade é uma coisa que pega muito nos primeiros contatos com a Invex, a gente vê nos cursos de Invexologia de entrada ali, iniciais, porque você começa a trazer, a explicitar, né, os fundamentos dessa raia da Invex que a gente está falando, dessa proposta de priorização evolutiva, de usar o fundamento da liberdade, de desenvolver a afetividade, a assistencialidade desde cedo, uma série de coisas, e o entendimento de quem não quer fazer esse enfrentamento. E, inicialmente, quem não conhece as ideias vai estar mais tendente a não querer mesmo, né? O status quo é você não querer. Então, esse primeiro contato, em geral, as pessoas se sentem um pouco assim, puxa, mas eu vou estar me limitando aí, né? Eu não vou poder fazer as coisas que eu quero fazer. E aí, é uma coisa interessante. Se você assume que a tua consciência é multifacetada, mas ela ainda não é, né? Eu acho que está muito distante de ser 100% homeostática, você tem que entender que você vai precisar colocar alguns limites em você. Esse é o processo de aprendizagem. E esse limite, só que esse limite não é um limite heteroimposto. É um limite autoimposto, é pelo autodiscernimento. Então, se você pegar um animal, por exemplo, né, e prender ele num cercado, um heterolimite, ele não vai gostar daquilo. Mas, às vezes, o animal se coloca um limite, ele não passa por determinado lugar, porque tem um buraco ali, porque tem um processo assim. Ele não vai. Ele tem uma inteligência. Ele se coloca autolimite, entende? Só que a gente acha que esses autolimites são muito assim desconfortáveis, eu acho, pelo nosso parco conhecimento de evolução. A gente ainda entende muito pouco. Eu estou generalizando, né? A gente está aprendendo aqui, no primeiro curso aqui de evolução, né? Então, esse primeiro curso a gente ainda olha assim, poxa, quer dizer que evoluir é eu não pensar mal de ninguém, nem de nada? Puxa, como é que eu não vou pensar mal de ninguém? Você pensa, não, claro que eu não quero pensar mal de ninguém. Mas aí vai na prática e você fala, pô, como é que eu vou melhorar minha pensanidade nesse nível? É esse o desafio. Então, acho que a docilidade a esses desafios, de você se auto-enfrentar com discernimento e se colocando esses autolimites. E por que gera liberdade isso? É um paradoxo, mas por que gera liberdade? Porque, veja, eu consigo utilizar as minhas faculdades para aquilo que eu quero. Qual que é o contraponto? Se eu não colocar limite, ali na frente eu vou querer fazer alguma coisa e eu não vou ter essa liberdade. Porque eu me enrolei. Em termos kármicos, isso é bem claro. Então, se eu tratar as pessoas de qualquer jeito, eu vou ter menos liberdade nas minhas próximas vidas. Cada vez mais. Nessa vida. Né? Por quê? Porque eu não estou me colocando esse limite. Agora, esse discernimento, a gente vai começando a entrar nessa linha cosmoética. Eu acho que isso não vai parecendo mais assim. Com o tempo, isso vai ficando mais natural. Então, eu posso dar um exemplo, né? Eu sempre fui muito fã de café. Eu gosto de café. Gosto, cheiro, momento, tudo. Eu acho bom, né? E aí, recentemente, eu cheguei à conclusão, na minha autopesquisa, que eu não posso mais tomar café. A minha autopesquisa me levou a isso. É um processo que me relaciona com a questão mais adrenérgica, que prejudica o parapsiquismo. No meu caso, tá? Pela minha pesquisa, aquilo era muito sério. E eu gostava bastante. E aí eu falei assim, bom, gente, podia perder uma perna, um braço, né? É tomar café. Então, vamos parar de tomar café. Ainda tem opções, né? Sem cafeína, você tem outras opções. Mas assim, são detalhes, mas que às vezes a gente não quer abrir mão, entendeu? Eu estou falando de um café, tem coisas mais, né? Pessoas, né? Que são mais complicadas, grupos. Mas eu vejo que tudo parte daí. Então, limite, autolimite é a liberdade. Autolimite, discernido, não reprimido, mas discernido, é a liberdade. É um paradoxo. Não, eu concordo. Porque o autolimite discernido, ele tem relação com autoprioridade discernida. Então, assim, é você determinando o que você quer. Isso é um exercício de liberdade, né? Escolher um ao outro, uma opção à outra. Então, você vai abrir mão de outra coisa, né? Isso está no cerne mesmo do infante, né? O que você vai ser quando crescer? Numa semana, você é médico. Na outra, jogador de futebol. Na outra, eu vou ser um dentista. Na outra, né? Porque ela pode ser tudo. E os pais falam, olha, você pode ser o que você quiser. Né? É uma dura realidade, eu acho que está legal, mas é romântico, né? Na verdade, não pode. Né? Você tem um processo grupocármico, você não pode ser o que você quiser. Você tem um desenvolvimento, você não pode ser. Mas, qual que é o ponto? É isso. É que a criança ela pode tudo e conforme você vai ficando adulto, você vai escolhendo sobre o que você vai se basear para que você possa assumir responsabilidade. Então, eu vou trabalhar na área do direito.
Logo, eu vou fazer meu juramento lá, né, na minha formatura. Eu sou responsável por aquele... Vou tirar a OAB lá. Eu sou responsável por aquele conjunto de coisas. Não só por aquilo. Você começa a se limitar, um autolimite, se definir, mas isso gera evolução. A gente coloca numa raia para conseguir medir. A verdade é que a gente deixar tudo amplo é um processo que eu acho que até lá na frente a coisa é mais macro, né? Aquela questão da taquirritmologia, né? Autotaquirritmologia. Você consegue fazer as coisas macro, mas isso é muito avançado, né? Mas aí você foi eu acho que você foi no centro da questão, que é o seguinte, esse autolimite, quando ele é autoimposto, ele implica em ter comprometimento com o que você fez. E é aí que muita gente não gosta. Porque não, aí você vai se comprometer de longo prazo com uma coisa. Invex, vitalício. TENEPS, vitalício. Então, esse comprometimento é o tipo de decisão que você toma agora e daqui uma semana, então, né? Não quero mais. Não, é uma coisa que você vai ter que bancar. Claro, cada um dentro do seu limite, mas a princípio sim, você vai ter que bancar esse comprometimento, né?